Vale a pena aprender C Sharp? Será que C Sharp ainda é uma boa linguagem para quem está começando na programação ou até para quem já quer adicionar um C Sharpzinho em cima do que já sabe? Tem nada pior do que dedicar tempo e dinheiro para aprender uma linguagem e depois descobrir que é uma porcaria ou que o mercado que já foi bom não é mais, hein? Então hoje, bora responder isso. Eu sou Hugo Santos, programador C Sharp há mais de 15 anos, trabalho para a gringa nos últimos 10. E hoje quero falar para vocês qual é a minha opinião mercadológica sobre essa querida tecnologia. Acho que talvez por eu ser um cara de C Sharp, muitos seguidores me perguntam: Hugão, C Sharp ainda é uma boa linguagem para a gente começar a programar? Muita gente me pergunta e eu ponderei bastante prós e contras e vim aqui para dar para vocês o meu veredito final, tá? Antes de tudo, bora falar sobre o que é uma linguagem boa e uma linguagem ruim, né? Não dá para falar se ela é boa ou ruim sem a gente definir os termos iniciais. É muito simples, tá? Para mim, a minha visão ela passa por duas variáveis. A linguagem ela é boa ou ruim de acordo com a curva de aprendizado inicial. Então, se a curva de aprendizado ela é fácil ou muito difícil, e a situação do mercado para aquela linguagem, hoje para quem está entrando ou para quem tem muita experiência. É isso e ponto final. Então, falando um pouco de mercado primeiro, tá? Como é que está o mercado de C Sharp hoje? Seguinte, eu comecei a programar com C Sharp lá em 2009, lá atrás, e C Sharp já era forte. Eu consegui meu estágio basicamente aplicando para uma vez, já estava com 2 anos e meio de carreira técnica, tá? Estava estudando na faculdade, essa que é a verdade. Mas apliquei e consegui, o mercado estava muito quente. Depois disso, passei aí 5 anos trabalhando no C Sharp no Brasil, troquei de empresa uma vez, mais uma vez apliquei e consegui. O mercado continuava quente. Em 2014, eu decidi sair do Brasil, apliquei para 4 vagas, passei em 2, todas com C Sharp. O mercado continuava quente. Durante 14 até 2020, trabalhei fora do Brasil, sempre com C Sharp, e o mercado ainda assim estava quente. Hoje voltei para o Brasil, desde 2020 estou aqui trabalhando remoto para fora e o mercado de C Sharp continua quente. Então o mercado de C Sharp ele era quente e continua quente e, na minha opinião, vai continuar quente por algumas razões que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Agora, isso daqui é positivo ou negativo? Isso é um grande debate, tá? Não é porque o mercado está quente que necessariamente a linguagem é boa, por mais que pareça contraintuitivo. Existe uma regra de 3, uma proporção a ser calculada aqui, que é quantas vagas realmente estão sendo abertas versus o número de candidatos para aquelas vagas. Então a linguagem C Sharp, por exemplo, ela tem muita vaga, sempre teve, mas a quantidade de candidato está se alterando, está ficando mais fácil, está ficando mais difícil. Esse é um debate longo e eu quero entrar em detalhes com vocês nesse tema. Mas antes, bora falar de coisa boa, né? Pontos positivos, mercadológicos ou não, da linguagem C Sharp. Bora lá? Até hoje, C Sharp é muito popular para desenvolvimento web, nosso querido ASP.NET, ou até mesmo para jogos com Unity, tá? Muito popular mesmo, uma das maiores do mundo. E ainda é muito versátil, né? Quem quiser se aventurar, dá para programar mobile ou desktop com C Sharp. São coisas menos populares hoje, mas ainda tem muita coisa legal que pode ser mantida, tá? Outra vantagem enorme de C Sharp, empresa forte por trás. Muita gente menospreza isso e acha que isso é detalhe, quando na verdade essa é a principal razão pela qual C Sharp sempre foi quente. Não é porque C Sharp é maravilhosa não, cara. Lá atrás, quando eu comecei em 2009, C Sharp competia com Java e era basicamente do clone, era tudo parecido. Só que tem uma empresa gigante por trás que empurra nos seus clientes, essa é a parte que pouca gente entende, a sua stack completa. Então a empresa, por exemplo, corporativa, ela está acostumada a usar tudo da Microsoft, tá? Então eles estão usando SharePoint, estão usando Dynamics, estão usando tudo. E aí entra por trás dos panos o vendedor e empurra ali um Windows Server, um SQL Server pago para ele pagar. Quando vê, ele está todo envolvido na stack Microsoft. Quando ele vai tomar a decisão tecnológica de escolher a linguagem na qual o sistema vai ser desenvolvido, eles escolhem o da Microsoft, por falta de escolha. Estão muito amarrados no ecossistema, o que não necessariamente é o melhor para a empresa, mas é bom pra caramba pra gente, porque a galera de C Sharp gosta, né? Cria muito emprego. Por isso, C Sharp é extremamente popular no mundo corporativo, mas muito mais que startup, tá? Nem se compara. Juntamente com isso, também culpa da Microsoft, vem o quê? Ferramentas, documentação e comunidade. Então, C Sharp, por exemplo, tem uma IDE muito robusta, muito consolidada, ao ponto que eu uso a mesma IDE desde 2009, ela só faz evoluir, nosso querido Visual Studio, o VS vai de guerra, mas também vem junto ali, como eu falei, a documentação oficial, que evoluiu ao longo dos anos. Isso não é coisa que tem toda a linguagem, tá?
e muito menos em ferramentas de produto. Eu trabalho com outras coisas fora C#, para quem me conhece um pouco melhor, Sitecore, e a ferramenta é ótima, mas a documentação deixa a desejar. A documentação de C# é excelente, tá? Quando tu não acha algo na documentação oficial, tu vai para onde? Para a comunidade. Stack Overflow da vida. E C#, por ser consolidada há literalmente décadas, é uma base de perguntas gigantesca. Praticamente qualquer coisa que tu quiser encontrar, dificuldade, que é normal no começo do aprendizado, tá na internet. Procura o que tu acha, tá? Raramente tu vai encontrar ali um ponto de bloqueio muito grande, principalmente no começo da carreira. Lógico, quanto mais avançado, é mais provável. Então, esse é um grande ponto positivo para quem estiver pensando em aprender C# como primeira linguagem. Outro ponto que eu gosto muito para quem está começando a aprender programação e escolhe C# é o fato dela ser orientada a objeto, né? É um paradigma muito popular, talvez o mais popular até hoje. É um paradigma que quando você aprende os conceitos bem aprendidos, você traduz muito rapidamente para outras linguagens. Java, por exemplo, foi minha primeira linguagem. Sofri horrores, comecei a aprender Java 2 anos e meio apanhando. Aí comecei a dominar melhor. Decidi aprender C#, cara, em 2, 3 meses estava programando igual a Java, porque os conceitos de OO eram a mesma coisa, tá? Lógico, talvez tenham lados negativos, mas eu gosto bastante, até porque, para quem está começando, é muito importante que você consiga programar, desenvolver com organização, cara. E, para mim, o paradigma OO, ele orienta você nesse sentido. Então você vai começar a programar de forma mais estruturada, mais organizada, implementando os bons conceitos de programação de OO, que, de novo, são facilmente traduzíveis para outras linguagens. Agora também tem lado ruim, galera. Pontos negativos de quem quer aprender C# como primeira linguagem. E o primeiro ponto é a orientação a objeto. Acabei de falar que era positivo, agora é negativo, e é assim mesmo. Eu falei, tem ponto negativo e tem. Qual? Cara, seguinte, a curva de aprendizado para OO, de fato, é um pouco mais complicado do que para outros paradigmas, tá? Por isso que eu sofri 2 anos e meio, quando tem programador hoje, com 6 meses está produzindo, tá? Em outros paradigmas. Então, cara, vai aprender, por exemplo, algo mais simples, JavaScript, e aqui vai no disclaimer, eu sei que dá para programar algo JS, mas a galera não usa, tá? É muito mais uma linguagem orientada a protótipo do que OO, mas disclaimer feito. É uma coisa mais fácil sim. A curva de aprendizado para quem estiver começando com JS é menor do que para C#. Em outras palavras, quer dizer que você vai ser operacional, você vai entregar valor para a empresa com menos tempo de aprendizado e de estudo. Fato, tá? Ainda na mesma seara, tá? C#, por ser muito completa, tem recursos muito complexos. E a galerinha que está iniciando não sabe que é complexo até tentar. Então talvez você vá tentar alguma coisa que não esteja no momento. Só 2 exemplos rápidos, tá? LeanIQ e, por exemplo, Delegate. Cara, não usa isso no começo. Não tem para que usar. Começa com o básico. Domina o básico primeiro. 100% dominado, tá craque, comece a se aventurar em coisas mais avançadas. Então é um aspecto que eu não curto tanto para iniciante, porque eu sofri na pele. Quando estava começando, comecei a me aventurar. Criação de classe, herança, já queria usar thread. Calma, cara, não tá na hora. Vai devagar. Aprende primeiro a parte mais básica, né? Os conceitos mais sólidos, depois tu vai avançando. E pela linguagem ser muito completa, ela oferece para você coisas diversas. Você, menino novo, começando a carreira, quer tentar. E aquilo atrasa o aprendizado mais do que ajuda. Outro ponto negativo, que no começo parecia positivo, mas não é o quê? É o quão consolidada essa linguagem é no mercado, tá? Eu falei que tem muita vaga, tem muita vaga. O problema é que ela é consolidada há muitas décadas. O que é que isso gera? Uma geração gigante de ultra seniors. Então, é a coisa mais fácil do mundo tu achar um programador C# com mais de 8, 10 anos. Muito fácil. O que não é verdade em outras linguagens, porque 8 anos atrás elas não eram populares. Isso é um problema para quem está começando a carreira. Porque se a empresa tem a opção de contratar um cara com 8 anos, ela não vai contratar um cara com 1, 2 anos, tá? Na maior parte do tempo, lógico. Ela não vai ser capaz de preencher todas as vagas com a galera ultra sênior, mas ela vai preencher o máximo possível, mas aquilo acarrete um pouco mais de custo. No final das contas, um sênior com 10 anos produz bem mais do que 3 júniors, por exemplo. É completamente normal. Então, esse ponto negativo pode sim ser um problema para quem estiver entrando na carreira de C#, lembrando que tem vagas sim para galera com menos experiência, tanto Brasil como gringa, tá? Na mentoria PDS, já botei gente na gringa com 3 anos de experiência com C#. Porém, é um fator a ser considerado quando você estiver pensando em escolher a sua primeira linguagem, sem dúvida alguma. Um outro ponto que eu não curto tanto do ambiente C#, não é a linguagem, mas o ambiente é o quê? Ela é pouquíssimo usada pelo mundo das startups, tá? Eles tendem a usar coisas mais modernas, vai? Então o JS, um Pythonzinho, até mesmo o Ruby, usam muito mais C#. Eu acho que talvez seja uma desassociação da Microsoft, querem ficar meio longe mesmo.
Eles não querem se enrijecer por aquele ecossistema complexo da Microsoft, que normalmente vem tudo grudadinho e é verdade. Porém, é um problema porque startup geralmente tem a tendência maior a contratar a rapaziada com menos experiência. Mundo corporativo, por outro lado, contrata a galera com um pouco mais de experiência. Então, se está começando a carreira, é algo a se ponderar. Junto a isso, vai a arquitetura associada a C#. Não é regra, mas a imensa maioria dos sistemas desenvolvidos por C# são monolitos, tá? Monolitão, velho de guerra. Enquanto que hoje é uma tendência moderna no mercado, que eu não concordo tanto assim, mas tudo bem, de criar cada vez mais tudo baseado em microserviço. E aí quando chega a hora, até mesmo para Big Corp, tá? Corporação grande, startup nem se fala, até empresa grande, quando chega a hora de criar um microserviço, eles raramente ficam com C#. Eles acabam indo pro bom e velho Go, né? Golang tá aí, voando baixo nesse aspecto e é uma opção de mercado para eles também. Então, C# continua sendo muito usado por monolito para empresas grandonas, mas microserviço, raramente, eu acho que eu nunca nem vi até hoje. Então, vamos responder a pergunta, vale a pena aprender C# hoje ou não? Seguinte, tu tá disposto a aprender a se vender bem, cara? Se tiver, tem vaga. Eu te garanto, tá? Estágio, júnior, pleno e sênior. Conheço todos os 4 conseguindo vaga agora há pouco. Então, tem. E aqui vale sempre parênteses, tá? Se tua mentalidade for pra gringa, fica tranquilo. Tem também. Mencionei meu caso do Arthurzinho, que tem 3 anos, conseguiu. Agora a galera com mais experiência, cara, é quase toda semana. Tem muita vaga, a rapaziada contrata muito BR, a galera do BR é muito forte, eles sabem disso. Mas tem que saber se vender. Por quê? Porque tem concorrência. Todas as vezes, bota isso na cabeça. Tu vai escolher uma linguagem que tem concorrência, tem solução, é a venda. Se tu sabe se vender, sabe se diferenciar da concorrência, tu se destaca, a vaga vai ser para você. É muito melhor esse contexto, por exemplo, do que um contexto onde tem quase nada de vaga, mesmo que seja concorrência baixa. O N é muito baixo, vai ser muito difícil conseguir uma entrevista de emprego. Como é que vai se vender sem entrevista, né? Então, fica ligado. Se tiver a fim de aprender C#, tem que aprender a se vender também. Falando de curva de aprendizado, fato, tá? Linguagens como JS e Python terão uma curva mais amigável. Você vai estar produzindo mais rápido. Sim, isso é ponto positivo para elas e negativo para C#. O que você não esperava que eu falasse é que o mercado também está difícil para essas duas, tá? Justamente por serem mais fáceis, atraiu muita gente que está começando agora e inundou o mercado de gente nova nessas duas linguagens. Então, se teu problema for só a sintaxe, tudo bem. Agora, se estiver indo para essas duas com medo da concorrência, não funciona, porque também vai aprender a se vender. E se for aprender a se vender, cara, tu pode escolher qualquer uma, tá? Agora, não quero nem concorrência e sintaxe relativamente simples, Go, tá? Uma boa opção para você também. Go, muito mais fácil do que, por exemplo, linguagens que têm um mercado legal e pouca concorrência, Rust e Scala, e ainda assim tem um mercado excelente, tá? Para resumir, meu amigo, é o seguinte, C# vale a pena? Vale, se você tiver a fim de se vender, aprender a se vender vai ser essencial para o seu sucesso na carreira. Agora, se você falar, eu não quero de jeito nenhum, eu falo, não vá com C#, tem opções melhores no mercado, você vai ter mais facilidade de entrada, lembrando que isso é hoje, tá? No futuro vai saturar também, e se tu não aprender a se vender, meu amigo, não vai dar certo. Quer aprender a se vender, inclusive, tem um vídeo que eu fiz aqui inteiro sobre isso. Clica lá, tu vai ver exatamente qual é a minha metodologia que eu uso em mim nos mentorados, para eles se venderem em qualquer vaga e ter acesso no Brasil ou na gringa para a vaga ideal para você.